Hoje a aula vai falar sobre ética dentro do mundo grego. Essa é para dar aquele gás para a gente chegar ao topo do Enem. Toca a vinheta! E aí, meus queridos, olha só, hoje nós vamos conversar sobre a ética e a moralidade dentro do mundo grego. E eu quero te deixar uma pergunta, tá? Quero te deixar apenas uma perguntinha. Como e de que forma um homem grego se tornava virtuoso? Para começar a falar sobre Grécia, é muito importante a gente entender as questões históricas que envolvem o mundo grego. E aí nós vamos chamar a ajuda do Bussunda. Eu preciso que o Bussunda me ajude a explicar um pouco o que era esse mundo grego. Tu já deve ter assistido alguma videoaula do Bug falando sobre as características do mundo grego e suas peculiaridades. E eu tenho certeza que o Bussunda deve ter dito o seguinte: não sei. Bom, rapaziada, a Grécia ela é formada basicamente por invasores, que são eólios, dórios, aqueus, jônios. São diversos povos que vieram para a Grécia, se estabeleceram sobre os pelasgos, que eram uma população nativa, e é uma civilização formada por aqueles homens que se consideravam guerreiros, se consideravam, de certa forma, uma aristocracia, uma nobreza, e estes homens eles se colocavam como parte de uma sociedade superior, de uma moral superior, onde que, antes de tudo, eles eram bravos guerreiros que haviam tomado aquela região ali e se envolviam daí nas decisões dentro das suas polis, dentro das suas cidades, onde nasce, inclusive, rapaziada, a compreensão de cidadania. Certo, Beethoven? Então, pessoas do bem, vamos falar sobre a formação da Grécia. Opa, eu sou o Beethoven. Como tu deve ter percebido, o mundo grego ele foi formado sobre essa ideia de um homem forte, de um homem corajoso, de um homem viril. Pois isso tem muito a ver com as questões éticas daquele período. A identidade do homem grego está intimamente ligada aos seus valores, ao que ele representa para a polis. E isso, de certa forma, pode aparecer na tua prova. Quais são as referências que o homem grego tinha para ser virtuoso? Essas referências, elas vinham da mitologia grega. E eu preciso te explicar muito rapidamente o que é mitologia. Uma das coisas que volta e meia o aluno confunde é achar que mitologia, religião e filosofia são as mesmas coisas. Então toma cuidado porque não é. A mitologia não é a religião dos gregos. A mitologia é um traço da cultura. E é por isso que as histórias míticas, elas tinham funções muito peculiares na cultura grega. Vou te dar um exemplo. Os personagens dessas histórias, na sua grande maioria, eles eram antropomórficos. O que significa, entre outras coisas, dizer que eles eram parecidos com os humanos. Eles tinham as mesmas referências do que nós. Valores, comportamentos, hábitos, costumes. E isso é um traço da cultura. Olha por onde anda, idiota! Ah, eu tô na faixa! E essas histórias que tu já deve ter visto no cinema, nos desenhos animados, esses personagens que de certa forma nos inspiram, também inspiravam aos gregos. Só para te ter uma base, as histórias mitológicas, elas eram usadas para educar as crianças. Então, por esse motivo, todo perfil, todo homem e toda conduta grega, de certa forma, passa pela influência do mito. Falar de ética no mundo grego também é falar de mitologia. E para a gente tomar cuidado, existem algumas coisinhas que a gente precisa alinhar. Quando nós entramos nesse cenário do mundo grego, surgem três grandes personagens que são importantíssimos para nós: Sócrates, Platão e Aristóteles. E tu tem que saber o que cada um deles pensava sobre as questões éticas, sobre a virtude, sobre o comportamento em sociedade. Eu quero começar te fazendo uma pergunta.
Sempre uma pergunta inspiradora. É melhor você conhecer a virtude ou ser virtuoso? Ah, eu não sei. Para Sócrates e para Platão, é bom ser e conhecer as duas coisas. Sócrates dizia que uma das grandes virtudes do homem é conhecer a virtude. Não basta ser virtuoso. Eu preciso entender o que é virtude, poder conhecer, poder saber o que é. Até porque a virtude, do ponto de vista socrático, e os valores que estão associados a ela, eram sempre universais. Uma dica que funciona muito bem nessa hora, inclusive tu pode fazer um paralelo com a redação, dá até para te fazer uma referência lá no teu texto, é que quando a gente começa a falar de ética, de virtude no mundo grego, o Sócrates, ele era um dos severos críticos dos sofistas. E os sofistas, para quem nunca ouviu falar sobre esses caras, eram os homens que estavam na polis grega e que tinham o domínio da oratória, o domínio da retórica. O sofista é o cara que sabe falar. Mas do ponto de vista ético, os sofistas acreditavam que todo comportamento humano era relativo. O homem é a medida de todas as coisas. Nós não podemos relativizar palavras como justiça, como verdade, como bem. A justiça não depende da circunstância. A justiça e o bem não dependem da ocasião. Hoje em dia a gente diz, a ocasião faz o ladrão. Do ponto de vista grego, isso jamais poderia ser aceito, ainda mais para Sócrates, onde os valores e as virtudes eram sempre universais. E é por isso que tanto para Sócrates quanto para Platão, a virtude também era conhecida como a cura da alma. Sócrates e Platão eram dois teóricos chamados pela filosofia de racionalistas. Essa influência racionalista significa dizer que a virtude, o comportamento, passa pela razão. Controlar os desejos, controlar as paixões, controlar tudo aquilo que a nossa vontade nos manda fazer é uma virtude. Por isso que eu gosto. Por isso que ser racional é ser virtuoso. De certa forma, essa relação entre virtude e razão, ela é algo muito presente no mundo grego. Porque o indivíduo ético na Grécia, é aquele que, além de ser reconhecido na cidade, além de ser cidadão, além de usar o seu papel social, tem controle sobre os seus atos, o autodomínio, o exercício do autocontrole e do autodomínio fazem o indivíduo grego melhor do ponto de vista socrático-platônico. No finalzinho a gente sempre diz, presta mais atenção nisso. Pois agora eu vou usar um recurso contigo. Eu quero te dizer que isso já caiu na prova. E aí tem uma peculiaridade na prova do Enem, principalmente. Existem alguns conteúdos que volta e meia, se repetem. Então, ética das virtudes em Aristóteles é um conteúdo que já apareceu numa questão do Enem. Tu vai ver no teu material didático que eu coloquei uma questão falando sobre a felicidade em Aristóteles. E isso é uma questão que pode voltar a te incomodar. Então me responde, por que para Aristóteles a virtude está associada à mediania? Não sei. Essa palavra mediania é uma palavra que vou lhe dizer, né? Ela tem um aspecto um pouco diferente disso que a gente usa no dia a dia. Mediania para nós é meio termo, é equilíbrio. Ou seja, eu não posso ser bom demais, porque se eu sou bom demais, eu me torno tolo, manipulável. Mas eu também não posso ser bom de menos, porque senão eu me torno um tirano, eu me torno mau. Então, nesse sentido, o próprio Aristóteles nos diz que o segredo da felicidade está no equilíbrio entre dois vícios, o excesso
e a falta. Eu não posso ser nem bom demais, nem bom de menos. A virtude está no equilíbrio, na mediania. Prof, isso é muito fácil. Isso é fácil da gente conseguir construir na nossa vida. Gordo, será que existe algum manual para que eu aprenda a mediania de todas as coisas? Não tem, queridão. O próprio Aristóteles nos diz que essa capacidade, essa virtude que ele chama de uma virtude prática, ela não nasce contigo e não é os deuses que te dão. Sabe como é que tu adquire a mediania? Através do hábito, através da vivência. Tu vai ter que quebrar a cara, mano velho. Tu vai ter que viver, tu vai ter que experimentar. E através do hábito, da experiência, é que tu descobre o equilíbrio entre o excesso e a falta. Eu ainda quero fazer uma tatuagem no meu corpo. O Giba mandou eu desenhar um mapa mundi na minha barriga, mas acho que não vai ficar legal. Eu queria tatuar uma palavra no meu pé, chamada eudaimonia. Sabe o que significa essa expressão? Não. Essa palavra, eudaimonia, é uma palavra muito conhecida no contexto grego. Todo homem grego, principalmente Aristóteles, trazia a ideia de que todas as coisas têm uma finalidade. A camiseta tem uma finalidade, o carteiro tem uma finalidade, a moça da padaria tem uma finalidade. Todos nós trazemos uma finalidade para algo. Todos nós tendemos a um bem, a uma razão de ser. E isso, de certa forma, para Aristóteles, está associado à felicidade. Então, a eudaimonia é nada mais, nada menos do que a busca ou a procura por essa finalidade, por essa felicidade. Por isso que, para Aristóteles, as questões associadas à ética e à política, elas não estão separadas. O homem tende a uma finalidade. O homem tende a um fim. E esse fim último, muitas vezes, está associado à vida política. Aristóteles dizia que o homem é um animal político por natureza. Olha que frase bacana para te colocar na tua redação. O homem é um ser social. A gente não consegue viver sozinho. E para isso, meu amor, para isso é importante que tu seja virtuoso. Do ponto de vista aristotélico, a virtude, a eudaimonia, a felicidade e a vida em sociedade se unem para tornar um indivíduo melhor. E aí, guerreiros do Enem, muito bem, tu viu só? Essa aula de hoje é uma aula que misturou história e filosofia. Então, todas aquelas aulas de história que tu teve com Bussunda lá sobre Grécia, vai lá e assiste de novo, tá? E depois mistura com as aulas de filosofia, que tu vai perceber que o homem ético grego também é o homem histórico grego. E se tu conseguir fazer essas relações, tu vai conseguir fazer uma coisa que a prova do Enem quer muito de ti, que tu consigas encontrar a interdisciplinariedade dos conteúdos. Se tu fez isso, se tu te preparou bem, tu tá prontinho a chegar no topo do Enem. E se tu tiver alguma dúvida, me procura nas plataformas digitais, que vai ser um prazer poder te ajudar. Eu te deixo aqui o meu beijo bem fofo e eu espero que no nosso próximo encontro tu já tenha visto tudo isso e mais um pouco, tá? Um beijão e até a próxima.